Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo, nós vamos falar sobre o martírio de Policarpo. Esse evento data de 156 depois de Cristo. Policarpo de Esmirna foi um bispo da igreja de Esmirna do segundo século e, de acordo com a obra Martírio de Policarpo, ele foi apunhalado quando estava amarrado numa estaca para ser queimado vivo. Mas, segundo conta a história, milagrosamente as chamas não o queimavam. Por isso, ele é considerado por muitos e por muitas denominações cristãs como um santo e um mártir do cristianismo. Esse é o nosso assunto de hoje, mas antes de nós falarmos sobre esse assunto importante para o cristianismo, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, acione o sininho também para que o YouTube possa comunicar você dos nossos próximos lançamentos, e assim você não vai perder nenhum artigo que nós publicarmos aqui no nosso canal, o Maná de hoje, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like também, que isso ajuda muito o nosso canal. E compartilhe com os seus amigos o nosso trabalho. As autoridades de Esmirna já haviam levado muitos cristãos à morte nas arenas. E agora uma multidão irada exigia a morte do líder, de Policarpo. Por causa dessa perseguição, então, Policarpo saiu da cidade em que morava e se escondeu na propriedade de alguns amigos. Quando os soldados alcançaram essa propriedade, ele fugiu para um outro lugar, embora ele não tivesse medo de morrer e queria permanecer na cidade, mas os irmãos aconselharam a ele que se escondesse. Talvez esses que o aconselharam tivessem medo de que a morte de Policarpo pudesse desmoralizar a igreja. Claro que se eles pensavam assim, estavam errados, né? Porque a morte de Policarpo, ao contrário, foi um grande marco na história do cristianismo e serviu de base para estabelecer, inclusive, a fé de muitos que, vendo o martírio de Policarpo, abraçaram a fé em Cristo, por ver a fé desse homem já idoso, não negando o Senhor Jesus. Quando os soldados alcançaram a primeira fazenda, eles torturaram um menino, que era escravo, para que esse menino revelasse o paradeiro de Policarpo. Embora ele tivesse tempo de escapar, ele não fez, ele se recusou a fugir e disse uma frase importante, que a vontade de Deus seja feita. Alguns dos que ali estavam com a finalidade de prendê-lo pareciam até arrependidos por ver a simpatia de Policarpo e por ver a maneira como Policarpo os tratou. No caminho de volta para Esmirna, já com ele preso, o chefe da guarda disse para ele: "Mas que problema o senhor vê em dizer que César é o Senhor e em lhe oferecer incenso? Qual o problema disso? O que o senhor vê de tão grave nisso?" E ele respondeu que não ia fazer isso. Para a maioria dos romanos, já que tinham um panteão de deuses muito amplo, acreditavam em muitas divindades, para eles não tinha nenhum problema prestar culto para o imperador. Eles entendiam isso até como uma questão de lealdade política, nacional, e não como os cristãos entendiam, porque os cristãos viam isso como idolatria. Oferecer incenso em honra de César, dizer que César era o Senhor, como no lugar de Deus, para os cristãos era o fim, né? Mas para os romanos não, isso parecia uma coisa normal. Daí o apelo dos guardas que foram prendê-lo para que ele fizesse isso e continuasse vivo. Agora preso, Policarpo entrou em uma arena cheia de pessoas enfurecidas e eles gritavam: "Fora com os ateus!" A turba de Esmirna gritava essa frase insistentemente, enquanto buscava os cristãos para prender, para jogar na arena, para as feras comerem e assim por diante.
Ironicamente, os cristãos eram chamados de ateus porque não acreditavam nos deuses romanos e nem praticavam a religião pagã dos romanos. Daí a frase irada, fora com os ateus. O procônsul romano parecia respeitar a idade de Policarpo e queria evitar a morte dele, queria evitar essa cena terrível. E para isso, Policarpo deveria apenas oferecer um sacrifício ao imperador, né, queimar incenso a César, reconhecer o imperador como uma divindade, e aí todo mundo podia ir para casa e tudo estaria certo. Né? O procônsul diz para ele: eu respeito sua idade, meu velho, mas eu imploro que você mude de ideia e diga a frase fora com os ateus e ofereça incenso a César e nós vamos deixar você ir para casa. O que o procônsul queria era que Policarpo salvasse sua própria vida se separando daqueles ateus, que no caso seriam os cristãos, né? Ateus em relação aos deuses romanos. Policarpo então olhou para a multidão que zombava, levantou a mão na direção deles e disse: fora com os ateus. Mas a frase de Policarpo se referia à multidão de ateus no Deus dos cristãos. Dos ateus se referia aos ateus em Cristo, em Deus e Yahvé. E no Espírito Santo, obviamente. O procônsul ainda tentou mais uma vez: amaldiçoa Deus e eu liberto você. Amaldiçoe a Cristo, negue a Cristo e eu liberto você. A resposta de Policarpo foi a seguinte: por 86 anos servi a Cristo e ele nunca me fez qualquer mal. Como eu poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? E com essa frase que entrou para a história, ele não negou o Senhor Jesus. A tradição diz que Policarpo estudou com o apóstolo João, e se isso é verdade, ele era então o último elo vivo da igreja da época dele com a igreja dos apóstolos, com a igreja apostólica. Cerca de um ano antes do seu martírio, Policarpo foi a Roma para acertar algumas diferenças quanto à data da Páscoa com o bispo daquela cidade. Uma história diz que nessa cidade ele debateu com o herege Marcião, a quem chamava de primogênito de Satanás, e diz que diversos seguidores de Marcião se converteram com a exposição que ele fez dos ensinamentos apostólicos. Enquanto estava na fogueira, ele disse: seu fogo poderá queimar por 1 hora, mas depois se extinguirá. Mas o fogo do julgamento será eterno. Então, escolho esse. Por fim, anunciou-se que Policarpo não se retrataria e o procônsul ordenou que o bispo fosse queimado. E o povo de Esmirna gritou: esse é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses, que ensina o povo a não sacrificar e a não adorar. Policarpo então foi amarrado numa estaca e o fogo foi ateado. Contudo, de acordo com as testemunhas oculares, o fogo não consumia o corpo dele. Como ele não morria, um dos executores perfurou o corpo dele com uma lança e o sangue jorrou e apagou o fogo de uma maneira extraordinária. Esse relato foi repassado às congregações por todo o Império. A igreja valorizou e muito esses relatos e começou até a celebrar a vida e a morte dos seus mártires, chegando a coletar ossos e outras relíquias e tal. Aí, em 23 de fevereiro de todos os anos, se comemorava o dia do nascimento de Policarpo no reino espiritual, ou o dia da sua morte, né? Nos 150 anos seguintes, à medida que centenas de outros mártires caminharam fielmente para a morte, muitos foram fortalecidos pelos relatos do testemunho fiel do bispo de Esmirna, de Policarpo. Esse grande acontecimento é especialmente marcante na história do cristianismo. O testemunho e o martírio de Policarpo se constituiu num grande pilar para a fé da igreja, que estava se iniciando recentemente. Então, o martírio de Policarpo realmente se constitui num grande acontecimento que marca o cristianismo. Então é isso, Deus abençoe vocês
Continuem ligados aqui nos nossos artigos.